Muito boa noite a todos. Enquanto que algumas pessoas se vão acomodando, nós íamos começando esta semana de estudos teológicos. Começo por dar as boas-vindas a cada um de vós e permiti que dê uma saudação especial ao Monsenhor Agostinho Marqueto, que vai ser nosso conferencista amanhã, o Sr. António Couto, que mais uma vez nos brinda com a sua alegria, com a sua presença e com a sua sabedoria, ao Sr. Professor João Duque, nosso diretor, ao Padre João Alberto, professor, e outros professores, caros alunos, minhas senhoras e meus senhores. Quando se começa a refletir teologicamente, é importante começar por ouvir a Escritura. Daí que a mesa de hoje tem como título Do Éden a Jerusalém, numa perspectiva bíblica. E para nos ajudar a refletir na perspectiva bíblica sobre este tema, temos connosco o Sr. António Couto, o Sr. António José da Rocha Couto, que já é muito conhecido no sentido de que já o temos ouvido com muito agrado e com redobrado agrado o vamos escutar hoje. Só alguns apontamentos: ordenou-se sacerdote em 1980 na Sociedade Missionária da Boa Nova, frequentou a Pontifícia Universidade Urbaniana, onde concluiu o doutoramento em Sagrada Escritura, tendo estado também na Escola Bíblica dos Franciscanos em Jerusalém. Lecionou Sagrada Escritura em Luanda e desde 90 a 91 que é professor de Sagrada Escritura na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Desde 2007, portanto, a Igreja chamou-o para desempenhar a missão de Bispo e foi com muito agrado que nós pudemos presenciar o início da sua vida episcopal aqui na Arquidiocese de Braga como Bispo Auxiliar, e que penso que não estarei a fazer nenhum exagero se disser que marcou muito a nossa arquidiocese na perspectiva bíblica. Recordamos, só para dar alguns exemplos, do ano paulino, das conversas com São Paulo, que ainda hoje são recordadas com muita alegria entre todos os fiéis que puderam participar. Depois, em 2012, é chamado a outra missão, Bispo de Lamego, onde se encontra até hoje. Só para sublinhar mais dois aspectos que considero importante quando escutamos o Sr. António Couto, é que além dos temas da Sagrada Escritura de forma mais estrita, centra-se muito na pedagogia evangélica e também na missão e nova evangelização. A gente nunca pode dizer que é o mais, mas é, de certeza absoluta, uma das pessoas mais conhecedoras do que é a teologia da missão e da nova evangelização. Ao meu lado esquerdo está o Padre João Alberto e não o Dr. Tolentino Mendonça, como está anunciado no programa, por uma questão de um exame médico, de rotina, mas um exame médico impediu o professor Tolentino de vir estar connosco hoje. Quando isto acontece, nós socorremos-nos da prata da casa, né? E mais uma vez o professor João Alberto prestou-se a este serviço. Ele também está na organização das semanas, fez umas noitadas mais longas e preparou uma conferência também para nós. O Padre João Alberto foi ordenado sacerdote em julho de 93, estudou na Faculdade de Teologia em Braga o primeiro grau em Teologia, depois foi para o Pontifício Instituto Bíblico, onde fez o segundo grau em Teologia Bíblica e depois fez o doutoramento em 2013. Desde o ano letivo de 99-2000 é professor na Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa e, além de muitas outras tarefas, neste momento é pároco da Vila de Prado, em Vila Verde, e é, atrevia-me a dizer, um apóstolo da palavra pelas diversas comunidades da Arquidiocese e de outros territórios. Ouvimos muitas vezes notícia de que o Padre João Alberto foi fazer mais uma comunicação, uma conferência. É alguém que se gasta pela palavra, anunciando-a, não só nas suas comunidades paroquiais que serve como pároco, mas também nas outras onde é chamado. Como metodologia, nós vamos utilizar a seguinte: cada um dos intervenientes terá meia hora
para apresentar a sua reflexão, fim da qual passaremos a palavra à plateia, que poderá dialogar com a mesa. E sem mais demoras, passo então a palavra ao Sr. D. António Couto. Antes de mais, muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado eu, a todos os elementos da mesa e a todos os presentes. E também, como o tempo é breve, eu passo de imediato a apresentar a visão ou a versão que tenho para vos apresentar, dado que o tempo de facto não nos permite muitas veleidades. Pronto, do Éden a Jerusalém foi o tema do painel genérico aqui enunciado. Sei que o contexto é a peregrinação e os santuários. Eu poria um subtítulo da minha lavra que encerra ou fecha sempre o seder, que é o ritual da ceia pascal hebraica, no final do 15º ponto, que é o último do ritual do seder da Páscoa hebraica, da ceia hebraica. As pessoas terminam dizendo, quase gritando, L'Shana Haba Yerushalayim, no próximo ano em Jerusalém. Isto caso lá não estejam, porque senão não podem dizer. No próximo ano em Jerusalém. Portanto, há aqui sempre uma dimensão não estática, mas uma dinâmica em que as pessoas que, porventura, este ano não estão em Jerusalém, no próximo ano o ideal é em Jerusalém. Isto é, esta celebração tem de ser feita em Jerusalém. Também para dizer deste Éden a Jerusalém. Rapidamente, então, entre jardim e jardim, é o primeiro tema que eu abordo aqui, entre jardim e jardim, já verão o que se segue, são claros para os olhos os enunciados que atravessam o jardim do Éden. Os enunciados ou os travejamentos que atravessam o jardim do Éden. Primeiro, o homem foi criado na terra arável. Refiro-me aos capítulos 2 e 3 do livro do Gênesis. O homem foi criado na terra arável, fora do jardim. Insisto neste fora do jardim. Ponto 2, o travejamento número 2, Yahvé Elohim elegeu o homem e deu-lhe descanso no jardim. Portanto, é Deus que introduz o homem no jardim. Ponto 3, são dadas tarefas ao homem no jardim para cumprir. Isto é, o homem não vai para o jardim, como habitualmente nós dizemos, para o guardar e para o cavar. Já vão ver que não fazia nenhum sentido. É para prestar culto a Yahvé Elohim e para guardar os seus mandamentos. Este é o trabalho do homem no jardim. Ponto 4. O homem não cumpriu a sua tarefa no jardim, violando os mandamentos de Yahvé Elohim. Isto tudo a gente sabe. Sabemos isto, facilmente fixamos estes enunciados. Enunciado 5º, por isso, isto é, por não ter cumprido os mandamentos de Yahvé Elohim no jardim, ou as tarefas que lhe foram confiadas, por isso Yahvé Elohim enviou-o para fora do jardim, para a terra arável, entretanto amaldiçoada, e expulsou-o, encetando ele, o homem, a sua caminhada errática para o Oriente. É o final do capítulo 3, 3:24. Há gente que pensa que a Bíblia acaba aqui, no final do 3º capítulo do Gênesis. Mas não. A grande história está para vir. E é o que se segue, que é o ponto número 6. Não termina aqui a história de Deus com o homem. E, num certo sentido, começa aqui a verdadeira história
da misericórdia de Deus, que por amor vem ao encontro do homem e o veste carinhosamente, impedindo-o também por amor de ter agora acesso à árvore da vida, isto é, de permanecer mau para sempre. Sim, já é mau, já é pecador. Se agora comesse da árvore da vida, ficaria mau in eterno. É por amor que Deus nos faz morrer. Trata-se, pois, não de um castigo, mas de um ato de amor. Neste homem pecador e neste ato de amor de Deus enlaça a eleição. Deus elegerá Abraão, abençoa-o e quer fazer dele uma bênção para todos. Estes são os enunciados fundamentais que se captam no texto do Jardim do Éden, os travejamentos fundamentais daquela narrativa do Jardim do Éden, mas que depois abrem para a Bíblia inteira, porque esta perseguição por amor, que é o ponto 6, começa no final desse capítulo, não termina mais. Não é agora difícil verificar, posto isto, e para verem também que isto tem a ver com uma história bem conhecida e com a Bíblia inteira, verificar que o vocabulário e os enunciados que estruturam o relato de começo do jardim de Gênesis 2:3, traduzem também a experiência histórica concreta do povo de Israel na terra prometida, que é também um jardim que mana leite e mel. Portanto, temos aqui já 2 jardins, por isso eu dei o título Entre Jardim e Jardim. A correspondência é flagrante, se não reparem nesta história do povo, na história do povo de Israel. Ponto 1, enunciado 1. O povo de Israel foi criado no deserto, fora da terra prometida. Como homem, foi modelado por Deus na terra arável, fora do jardim. Israel é criado no deserto, fora da terra prometida, isto é, fora do jardim. Ponto 2. Yahvé elegeu Israel e deu-lhe descanso, portanto, introduziu-o na terra prometida. Exatamente também como tinha intrometido o homem de Gênesis 2:3. Ponto 3. A tarefa de Israel na terra prometida é prestar culto a Yahvé e guardar os seus mandamentos. Seguramente não estão a pensar que a tarefa de Israel na terra prometida é cavar a terra prometida. Isto é, guardar a terra prometida e cavá-la. Não estão a pensar isso, seguramente. De facto é prestar culto a Yahvé, portanto não ir atrás dos ídolos e guardar os seus mandamentos, os mandamentos de Yahvé. Ponto 4. Também como é sabido, Israel não cumpriu a sua tarefa na terra prometida, violando os mandamentos de Yahvé. Ponto 5. Em consequência, Yahvé expulsou Israel da terra prometida para o Oriente. Aí está o exílio. Portanto, notem que isto é flagrante quando comparamos com o Jardim do Éden. Mas também esta ida para o Oriente, isto é, para o exílio deste povo de Israel, não é o fim do povo de Israel nem da história bíblica. Pelo contrário, começa tudo de novo. Não é o fim da história, o fim desta história, mas o seu verdadeiro início, com a misericórdia de um Deus que não abandona o seu povo, mas o persegue por amor. Pronto, começa aqui, como começou no final do texto do Éden, começa agora aqui também, com o exílio, uma perseguição de Deus por amor a este povo pecador. Já aqui fica enunciado o caminho ou a peregrinação entre jardim e jardim, sobretudo porque ainda podemos dar um passo em frente. Entre o jardim dado, como era o jardim do Éden, dado ao homem, e o fruto dado por Deus, sobre o jardim e sobre o fruto, sobre o qual se sobrepõe o jardim idolátrico, de que fala sobretudo Isaías e Ezequiel, o jardim idolátrico e o furto de um fruto. Em vez de ser a recepção de um fruto, é o furto de um fruto.
Já em outros tempos pus por escrito a história de um fruto e a lenda de um furto. O que temos no Éden é a história de um fruto e a lenda de um furto. E o que temos no final do Evangelho de Mateus, se apercebem bem, é outra vez a história de um fruto novo, que é a vida do ressuscitado. Notem o arco que atravessa a Bíblia inteira, o arco intertextual, a arquitetura da Bíblia. Aquele fruto do teu ventre, dizia Isabela Maria, esse fruto novo que é o ressuscitado, por um lado, e por outro lado, aquela lenda que passam os judeus de um furto, que os discípulos roubaram o Senhor do túmulo. A lenda de um furto, a história de um fruto e a lenda de um furto, atravessa a Bíblia inteira. Estrangeiros, hóspedes e peregrinos, uma temática que por força teria de abordar aqui. Na grande instrução de Deus ao seu povo, no coração dessa instrução, ou Torá, que pulsa no livro do Levítico, ouve-se esta lição clara e contundente, enunciada por um Deus em primeira pessoa, que soa assim: toda a terra é minha, diz Deus, toda a terra é minha, e vós sois para mim estrangeiros e hóspedes. Levítico 25, 23. Na língua da Bíblia hebraica, a locução estrangeiros e hóspedes soa gerim v'toshavim. Gerim no plural, ger singular, toshavim plural, singular, toshav. Estrangeiros e hóspedes. Que o grego dos 70 verteu para prosélitoi, os prosélitos, aqui neste caso traduziria os estrangeiros, prosélitoi kai paroikoi. Paroikoi traduz aqui os hóspedes, o hóspede. Por sua vez, Abraão define-se, no Hebron, define-se, quando morre a sua esposa Sara, e ele não tem nem sequer um território, não tem nada, não tem nenhuma posse, onde a possa sepultar. Define-se assim perante os filhos de Het, que habitavam então o Hebron, dizendo: estrangeiro e hóspede, eu sou no meio de vós. Gênesis 23, 4. A locução estrangeiro e hóspede soa, na língua da Bíblia hebraica, ger v'toshav, agora no singular, mas são as mesmíssimas palavras, ger v'toshav, que os 70 traduziram por paroikos, kai parepidemos. Paroikoi, e neste caso traduz o estrangeiro, e o parepidemos, paraepidemos, é junto do povo, que seria o hóspede. O hóspede é aquele que habita junto do povo e que de certo modo vive daquilo que o povo lhe dá, do acolhimento do povo, da hospitalidade. Fizemos referência a estes dois textos para podermos registrar que no texto grego dos 70, o termo paroikos tanto traduz ger, que é estrangeiro, como toshav, que é hóspede. O nosso termo paroikos tanto traduz estrangeiro como hóspede. Está aqui uma coisa interessante. A soberba homilia, que é a carta aos Hebreus, lendo a Abraão, diz dele que, cito, pela fé habitou como estrangeiro. O que está no grego é, agora temos grego, não temos hebraico, porque é a carta aos Hebreus, parokesen, que é o auristo de paroikeu. Notem a palavra que vocês conhecem com certeza, por assonáncias. Temos aqui os nossos párocos paroquianos, paróquias. Na terra da promessa. Isto está em Hebreus 11:9, acerca de Abraão. E podemos dizer que Cleófas, naquele texto dos 2 discípulos de Emaús, que é bem conhecido, o João Alberto trabalhou sobre ele, quando se refere àquele desconhecido que é Jesus, que ele não conhece, apresenta-o como monos paroikeis Jerusalém. Monos paroikeis. Tu és o único pároco ou paroquiano
A letra seria assim. Claro que é estrangeiro que reside em Jerusalém, mas este paroiquês, tu és o único paroquiano, o único pároco em Jerusalém, o único é o único que sabe a história de outra maneira. Mas este paroiquês é muito interessante, porque diga aqui aquilo que é a nossa condição de paroquianos, de párocos, de habitantes numa paróquia. E Pedro exorta assim os cristãos: comportai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. O tempo da vossa peregrinação, ele disse em grego assim, quase vocês entendem, tes, paroikias imone, da vossa peregrinação, da peregrinação vossa. Tes paroikias, que está a paróquia. Paróquia é o espaço e o tempo da nossa peregrinação. E pouco depois continua assim: amados, exorto-vos como estrangeiros e hóspedes, paroikoi, kai pare didemoi, outra vez, mas está lá sempre a palavra paroikoi no plural ou no singular, ou no verbo, ou paroikos, ou paroikoi, plural, ou paroikeu, que é habitar. Pela sua importância, recapitula a linguagem estrangeiro e hóspede, ger e toshav, ou no plural, gerim e toshavim, grego paroikos, paroikoi, que tanto traduz o estrangeiro como hóspede, ger como toshav, ou toshavim, no plural. E isto é uma linguagem que nós usamos habitualmente. Trouxe para aqui esta importante linguagem para percebermos bem a força da nossa condição e identidade de estrangeiros e hóspedes que habitam sempre em terra dada, mas nunca possuída ou possuir, sem espaço para a chamada meia-idade. Meia-idade é tudo aquilo que recebe o epíteto meu. Meia-idade, que é a lógica da posse e do domínio, onde não faz sentido pronunciar o verbo ter, mas nem sequer o verbo ser, porque já sabem, em última análise, que ser vai requerer o ter. Se tiver aí um pobre, vamos ter que pensar não apenas no ser do pobre, mas também no ter do pobre, como é óbvio. E isto é tudo importante, e também o possessivo meu não faz sentido. Nem o ter, nem o ser, nem o meu, o possessivo meu. Vê-se que só faz sentido viver, como diria Levinas, de outro modo que ser, outro irmão qu'être. De outro modo que ser. Porque o ser ainda é eu em expansão. Portanto, tem muito a ver com o ter. E, portanto, isto da nossa linguagem, que eu penso que não devemos abandonar de forma nenhuma, porque perderíamos a nossa identidade. Perdendo o vocabulário, perdemos a identidade. Se nós perdemos a palavra pároco, se perdemos a paróquia, se perdemos o paroquiano ou o paroquial, nós estamos a perder aquilo que é a nossa essência, aquilo que nos define como habitantes de uma terra que é de Deus. E começamos a pensar que isto é nosso, que não é nosso. É de Deus. Portanto, penso que também era importante trazer isto para aqui. Estendendo aqui esta linguagem, quis também afirmar a nossa condição e identidade paroquial, que dizemos bem usando os termos paróquia, pároco, paroquiano. Com este vocabulário, nós afirmamos a nossa condição muito significativa de estrangeiros, hóspedes e peregrinos. Ao sabor de Deus. Viver como ger e toshav, ou seja, como estrangeiro e hóspede. Toshav, a raiz é viver sentado. Sentar-se é aquele que se senta em casa do seu hospedeiro e que está ali, por graça, por obra e graça daquele que o hospeda em sua casa. Viver como ger e toshav, como paroikos e prosélitos, ou parepidemos, junto do povo, não significa tanto no mundo hebraico antigo converter-se, isto é, aderir à religião de Israel, mas significa muito mais a vontade de entrar na história do povo de Israel e de viver à sua maneira.
deixo ficar como ponto e contraponto o ousado dizer de São João Paulo II, quando da travessia do milénio, e que Bento XVI repetiu em 2005, este dizer assim fortíssimo, desta maneira: paróquia, procura-te a ti mesma e encontra-te a ti mesma fora de ti mesma. Não é apenas para nos mandar para fora, seja do que for, é para nós aprendermos a viver que aqui não é a nossa terra. Esta terra é de Deus. E tudo é de Deus. E nós não fazemos nenhum sentido sem verificarmos a nossa, diria, umbilical ligação a Deus. Festas de peregrinação. Só um simples parágrafo. É conhecida a importância das festas para estabelecer a identidade de um povo. Quem quiser conhecer um povo, vai às festas. E fica a saber muito sobre esse povo. De resto, há estudos sobre isso. Neste sentido, não deixa de ser significativo que as 3 maiores festas de Israel, que implicavam peregrinações a Jerusalém, a Páscoa, as semanas e as tendas, as semanas ou Pentecostes, como sabem, e as tendas, estejam ligadas não a acontecimentos que tiveram lugar durante ou depois da entrada na terra prometida, mas a acontecimentos que recordam o êxodo ou deserto, isto é, acontecimentos que se passaram fora das fronteiras da terra prometida. A verdadeira identidade de Israel não está nas suas fronteiras, não está no território. Esse é de Deus. Está fora. Está fora deste território. Estamos, portanto, perante um povo que não recebe a sua identidade de um território, mas da sua natureza peregrinante ou seminómada. Em modo de peregrino. Em modo de peregrino. Na língua hebraica, que é a língua do povo bíblico, futuro disse Aharit, termo que etimologicamente significa costas, ou o que está atrás, Ahar. O que quer dizer que o futuro não é aquilo que está à frente de nós, como é aqui no Ocidente, mas é aquilo que está atrás de nós. E passado disse Kedem, que significa também o Oriente, onde nasce o Sol, portanto, por onde nós nos orientamos. E quer isto dizer que, enquanto que nós, ocidentais, vivemos voltados para o futuro e viramos completamente as costas ao passado, que não presta, não interessa, o povo bíblico de língua e mentalidade hebraicas vive voltado para o passado, que é o Oriente, por onde continuamente se orienta, caminhando, portanto, para o futuro de costas. Portanto, para o futuro caminha-se devagar, sobretudo fixando bem o passado, lendo bem o passado, isto é, lendo bem a história, lendo bem Deus, porque é Ele que coloca as estacas aqui, ali. Ler a história bíblica é estar sempre a olhar para trás, a ver o que Deus fez aqui, fez ali. Leiam o Magnificat e lá veem as estacas colocadas para trás, no passado, que Maria está a contemplar e que nós também devemos contemplar nesta peregrinação que vivemos guiados por Deus. Portanto, caminhas de costas para o futuro. Vê-se bem que, caminhando assim, vamos alongando o campo do passado até hoje e aqui. O passado aumenta, porque nós vamos caminhando e por cada passo que damos, aumenta o passado. Neste sentido bíblico genuíno, o futuro não é o que está à nossa frente, mas o que está atrás de nós. Não o vemos, portanto. Temos então de caminhar com todos os cuidados, num caminho em que cada passo conta, cada gesto conta, cada decisão conta, cada palavra conta, cada copo de água conta.
E como é que se caminha para o futuro, isto é, para trás, literalmente às recuas, de forma segura? Só guiando-nos por esse fio de sentido e de confiança que vem de Deus. Atravessando e irmanando gerações e corações. Divina e humana Harizá, que traduz logo a seguir, pulseira ou colar, que nos adorna o pulso ou o pescoço, rosário, que eternamente desliza os nossos dedos. Desliza em nossos dedos. Vê-se bem que é também o caminho da confiança em um Deus que nos segura pela mão. São módulos de amor cheios de nódulos, como o rosário, cheios de nódulos, grânulos, miniaturas belas, leves, aromáticas, esquemáticas, portáteis, facilmente transmissíveis. E a Bíblia está cheia disso. Pequenas peças, como é, por exemplo, o Magnificat e outras que existem no Novo e no Antigo Testamento, em que nós encontramos a Bíblia resumida, a história bíblica resumida em pequenos pedaços, facilmente transmissíveis e que podemos transportar. São transportáveis. A Bíblia toda não é transportável, ou a história toda não é transportável. Nós transportamos o que amamos. E o que amamos nós reduzimos para podermos andar sempre com essa realidade. Portanto, são miniaturas belas que saborosamente transportamos para nos dizermos a qualquer narratário. Por exemplo, a criação, estão as tacas da criação, os pais, a libertação, o deserto, a dádiva da terra, os profetas, as primícias, o pão, a água, o perdão. Jesus de Nazaré. Não é o fio apodrecido, o passado putrefacto, empedrado, empecadado, todo virado ao Oriente. Portanto, notem que virar-se ao Oriente, tudo ao Oriente, é desorientar-se. É como quem quiser ou ousar caminhar para o sol. Vai-se orientando, mas chega a um ponto em que fica obcecado. E já não se consegue mais orientar. De certo modo, é isto que está lá no pecado. Quando Adão é expulso, em Gênesis 3:24, para o Oriente, em 4:16, para o Oriente vai Caim, que acaba de cometer o primeiro fratricídio da história. Isto para nos dizer, logo de caras, e fica tudo dito aí sem nenhuma explicação, que todo homicídio é um fratricídio. Também ele é despachado para o Oriente, em Gênesis 4:16. E quando chegamos a Gênesis 11:2, eis que toda a humanidade está acantonada ao Oriente. Isto é, tudo está esborrachado contra o sol, em Babel. E já não há nenhuma solução. Vinda de nós. Pode haver vinda de Deus. Aí está Deus que chama a Abraão e diz, vai para ti do teu país. Vai do teu país. E Abraão enceta, como sabeis, mesmo biblicamente falando, em termos geográficos, enceta um caminho para o Ocidente. De certo modo, refazendo aquela lixeira tóxica que o pecado humano tinha deixado. Desde Adão, passando por Caim, até Babel, tudo vai para o Oriente. Abraão enceta o seu caminho para o Ocidente, de certo modo refazendo esse lixo tóxico e fazendo de novo tudo isso. Deixo ficar para trás isto e apenas digo que este caminho que Abraão vai fazer, este Lech Leká, que abre a história bíblica, em Gênesis 12, Lech Leká, não é só Lech, não é só vai, é vai para ti, vai por dentro de ti. Portanto, não é apenas uma viagem transitiva, é também, e talvez sobretudo, uma viagem intransitiva, em que Abraão é levado a viajar dentro de si, de lado para lado, de margem para margem. Aí está a mudança de vida. Sim, ele sai do meio da lixeira tóxica de Babel e de tudo aquilo que ela tinha conduzido. E agora é chamado a trazer a bênção, isto é, a renovar toda esta paisagem lunar que tinha ficado para trás.
É a beleza de Abraão e é a beleza de cada um de nós que aí começa nesse Lech Lecha. Lech Lecha. É o que está no texto. Viagem, portanto, intransitiva. Não se admirem depois, sei lá, de nós vermos isto várias vezes, por exemplo, no Cântico dos Cânticos 2:10, quando o amado, o noivo do Cântico dos Cânticos diz para a noiva, Lech Lach, aqui no feminino. Não é um poema de amor, não é vem minha amiga, minha amada, mas é levanta-te minha amada, vai para ti, por dentro de ti. Esta é que é a grande peregrinação, do meu ponto de vista. Óbvio que nós peregrinamos sobre a terra, no mapa. Há peregrinações transitivas. E a nossa vida vive muito do transitivo e do trânsito, como sabeis. Mas temos de aprender a ver muito do intransitivo, muito mais do intransitivo. E, portanto, eu paro aqui, porque já me fizeram o sinal de que faltavam há poucos 5 minutos. Paro aqui esta viagem, estas pequenas notas que foi, depois podem perguntar alguma coisa mais se tiverem necessidade. Obrigado. Muito obrigado, Sr. António. E sem mais demoras, passo a palavra ao professor João Alberto. Uma boa noite a todos vós. Saúdo todos os presentes, usando as palavras do Padre Luís Miguel, que já no início o fez. E depois de termos escutado o quanto de interessante disse Dom António Couto sobre a peregrinação, passamos essencialmente ao Novo Testamento, porque é aí que vou centrar a minha reflexão e a minha comunicação, constatando que esta temática também aparece evocada no Novo Testamento, ainda que de forma um pouco mais diluída do que no Antigo. De facto, Jesus, os seus seguidores, a comunidade crente, são apresentados em dinâmica de peregrinação. E, por vezes, são feitas até algumas referências explícitas ou implícitas à morada de Deus entre os homens. Pelas razões já aqui apresentadas, coube-me esta incumbência inesperada, que era de facto inesperada até segunda à noite e depois, a partir de segunda à noite, foi esperada. Por esse motivo, a minha apresentação do tema será seletiva e essencialmente expositiva, em 4 momentos. Um primeiro, para falar do caminho a Jerusalém. E aí falarei da peregrinação de Jesus. Depois, de Jerusalém ao encontro com o ressuscitado. E aí falarei de uma peregrinação pascal. Num terceiro momento, da estrada de Damasco aos caminhos do mundo. A peregrinação de Paulo. E num quarto e último momento, dos caminhos do mundo à Jerusalém Celeste, a peregrinação dos crentes. Pela ausência de uma reflexão mais fundamentada e estruturada, para a qual precisaria de um pouco mais de tempo, desde já peço desculpa e agradeço a vossa compreensão. Começo então com o ponto 1, do caminho a Jerusalém, a peregrinação de Jesus. Se é verdade que todos os evangelhos falam do caminho de Jesus para Jerusalém, João fala até em mais do que uma ida de Jesus à Cidade Santa, é sobretudo Lucas quem dá um relevo particular a este tema. De facto, quer Jerusalém, quer o caminho que a ela conduz, assumem no terceiro evangelho uma importância estrutural, literária e teológica, que não passa despercebida a um leitor mais atento. Porém, antes de me debruçar sobre a assim chamada secção do caminho ou da viagem, que é esse texto amplo de Lucas 9:51 a 19:28, quero focar a minha atenção nas idas de Jesus menino a Jerusalém. A quando da sua apresentação, 40 dias após o nascimento, em Lucas 2, 22 a 40,
E pelos seus 12 anos, em Lucas 2, 42, 52, talvez na circunstância em que Jesus passa a ser bar mitzvah, filho do preceito, como qualquer jovenzinho israelita. Lucas dá particular relevo a estes dois momentos, mas não deixa de referir textualmente que os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. É o versículo 41 deste capítulo 2 de Lucas. Como bons judeus que eram, conheciam as prescrições de Deuteronômio 16, 17, e a paixão com que, a caminho de Jerusalém, se recitava os salmos de peregrinação, os salmos 120 a 134. E talvez conhecessem bem esse último momento do Seder Pascal, próximo ano em Jerusalém. Se as circunstâncias remetem para uma peregrinação em perspectiva judaica, parece que os textos pretendem ir um pouco mais longe, ao conferirem a estas idas de Jesus a Jerusalém contornos de cristofania, de revelação de Jesus Cristo. É ver o que diz Simeão acerca daquele menino, no versículo 32 deste capítulo 2, a luz para se revelar às nações e glória de Israel, teu povo. Por isso, Senhor, já posso partir em paz, porque vi o que muitos não viram, vi o que sempre desejei ver. Ou então o que faz Ana, a profetisa. No versículo 38, pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a redenção de Israel. Ou então o que o narrador diz acerca dele, no versículo 47. Todos quantos o ouviam estavam estupefactos com a sua inteligência e as suas respostas. Ou então olhemos para o que, nas entrelinhas, o próprio menino diz a seu respeito. Por que me procuráveis? Não sabias, ou não sabeis, que devia estar na casa de meu pai? Além disso, Lucas relaciona estes dois acontecimentos de cristofania com o crescimento de Jesus. O menino crescia e robustecia-se, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. É o versículo 40. Ou então, Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e dos homens. O versículo 52. Estou no capítulo 2 de Lucas. Não quererá ele sugerir que a peregrinação à Cidade Santa, onde o templo pontifica, é espaço de revelação e ajuda a crescer em todas as dimensões da existência? Sabedoria, estatura e graça. Ou também em todas as dimensões da relação diante de Deus e dos homens? Não quererá ele sugerir isso? Eu estou em crer que sim. E espaço de cristofania é também a sinagoga de Nazaré, onde Jesus se desloca em dia de sábado e proclama o texto de Isaías 61, 1, 2, que começa: o Espírito do Senhor está sobre mim, e que bem sabemos como é que continua. E o aplica a si mesmo quando no versículo 21 de Lucas 4, Jesus diz: cumpriu-se hoje mesmo esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Espaços de cristofania são também as praças públicas, onde Jesus ensina e realiza curas, e os lugares para onde se retira e se entrega à oração. Percebe-se facilmente que, sem perder de vista a importância da peregrinação e até do santuário, Lucas pretende sugerir que a ação e a graça divinas também moram fora desses espaços. Para quem está no templo, na sinagoga, no santuário, a verdade também mora ao lado. Lucas pretende sugerir que a ação e a graça moram fora desses espaços onde se desenrola a vida das pessoas. E, sobretudo, quererá talvez dizer que é na vida de Jesus, com quem as pessoas se relacionam, que
que acontece peregrinação, que acontece revelação, que acontece encontro. A este respeito, João é o mais explícito dos evangelistas quando afirma que o Verbo se faz carne e monta a sua tenda entre nós. João 1,14. O verbo usado é exatamente skenoo, que tem a ver com Shekinah, tenda. Monta a sua tenda entre nós. Ou então, quando, no mesmo Evangelho de João, o próprio Jesus desafia os judeus: destruí este templo e em 3 dias eu o levantarei. João 2,19. E acrescenta o narrador que falava do templo que é o seu corpo. A ideia é sufragada por Hebreus 8, quando olha para Jesus como novo santuário e nova aliança. De modo mais implícito, também Mateus o quererá afirmar ao informar que na morte de Jesus o véu do templo rasgou-se em 2, de alto a baixo. A morada de Deus entre os homens, que tinha no Santo dos Santos, aquela parte recolhida do Templo de Jerusalém, onde o sacerdote apenas entrava, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão. A morada de Deus entre os homens, que tinha então no Santo dos Santos o seu lugar mais sagrado e puro, é substituída pelo corpo do crucificado, na cruz exposto, sujeito ao olhar de todos. Mas, como acima dissemos, é sobretudo na secção da viagem, ou do caminho, a que Lucas dá um particular relevo estrutural, literário e teológico, como vimos. É sobretudo aí que Jesus aparece em peregrinação para Jerusalém. E falamos, então, de uma peregrinação física exterior, mas não só. A fim de levar por diante o mistério pascal, que, no dizer de João, vai diluir a importância do templo de Jerusalém e fazer emergir um outro templo, o corpo do crucificado e ressuscitado. O caminho para Jerusalém assume-se, sem dúvida, como uma verdadeira peregrinação. Jesus revela o Pai, revela-se, ensina, prepara os seus discípulos para os acontecimentos próximos, para a missão futura, cura os doentes, convive com as pessoas, denuncia os comportamentos impróprios daqueles que, tendo em mão ou em mãos a missão de orientar bem o povo, o não fizeram. Mais do que a deslocação, está em jogo todo o processo salvífico que se encaminha para o lugar onde a salvação acontece, a Cidade Santa. O Templo de Jerusalém assume-se como o destino físico do ato de peregrinar e, simultaneamente, como um lugar que precisa de ser purificado. Isto para me manter em Lucas 19, 45, 48, a fim de fazer dele casa de oração e não covil de ladrões. É Jesus quem leva a cabo esta tarefa, mesmo se depois é posta em questão a sua autoridade. Não apenas está em curso um processo de revisão do templo e do judaísmo que ele corporiza, mas sobretudo a afirmação de que quem estabelece a relação mais perfeita com Deus não é um edifício ou uma instituição, mas uma pessoa, o Filho do próprio Deus. Porque só ele é capaz, ou só uma pessoa, é capaz de estabelecer relação com pessoas. Também nesse sentido apontam as controvérsias de Jesus com os grupos judaicos no Evangelho de João, onde Jesus se afirma como aquele que supera o judaísmo. Por sinal, e não será por acaso, ocorrem todas as festas judaicas, ocorrem todas em Jerusalém e nas imediações do templo. Ocorrem as controvérsias em Jerusalém e nas imediações do templo, exatamente por altura das festas judaicas. Se tivermos em conta que o templo e as festas eram, por excelência, os lugares teológicos do judaísmo, não será difícil compreender o que agora mesmo afirmamos. Há um déplacement, há um deslizamento do templo enquanto espaço físico para o templo enquanto pessoa. Passo ao segundo ponto, de Jerusalém ao encontro com o ressuscitado, a peregrinação pascal.
E estamos tão habituados a falar de aparições pascais que até nos esquecemos que uma delas assume contornos de peregrinação. A narrativa de Emaús, já aqui evocada pelo Sr. Dom António. A partida para Emaús deixa o Templo de Jerusalém para trás. E o regresso a Jerusalém tem um outro destino que não o templo, mas a casa onde os 11 se encontram reunidos. O encontro com o ressuscitado não se dá num espaço físico concreto, sagrado, como o templo, mas no contexto de uma comunidade. Nem se diz muito, ou praticamente nada, de onde estavam reunidos, mas diz-se sim que os 11 se encontravam reunidos. Antes disso, os acontecimentos do caminho motivam uma transformação interior tão profunda dos discípulos, podendo por isso falar, ou podendo nós falar, de uma peregrinação interior a par de uma deslocação física. Então, os acontecimentos do caminho motivam uma transformação interior tão profunda nos discípulos que, a partir daí, bem podemos concluir que mesmo quando o caminho percorrido é de frustração, os discípulos de Cristo não caminham sós. Fazem peregrinação interior com alguém que os acompanha ao lado e por dentro. A evocação e a explicação das Escrituras, assim como a fração do pão, são momentos cristofânicos que dão sentido ao caminho. A mensagem é clara. A peregrinação da vida faz sentido, desde que deixemos que seja o ressuscitado a abrir-nos os olhos da fé à sua presença. Ao fazer esta descoberta, o discípulo de Cristo não fica parado, mas parte ao encontro daqueles com quem deve partilhar esta certeza. Começa aí a sua missão. É esse o significado da anotação final do texto. Eles contaram tudo o que lhes tinha acontecido pelo caminho e como Jesus se lhes dera a conhecer ao partir o pão. O versículo 35 do capítulo 24 de Lucas. A mensagem cristã começa a espalhar-se em Jerusalém, mas rapidamente salta as muralhas da cidade e estende-se pela Judeia, Samaria e vai até aos confins do mundo, que era assim que no início do livro dos Atos se anunciava. Isto é, chega a Roma, e daí, pelas vias imperiais, chega à globalidade do Império. E não apenas transpõe as muralhas físicas da Cidade Santa, como também ultrapassa todas as barreiras que o judaísmo impunha a quem de fora se aproximasse ou tentasse a aproximação. O episódio do eunuco etíope em Atos 8, 26, 40, do ponto de vista estrutural e temático muito semelhante ao texto de Emaús, é um exemplo claro de um estrangeiro que, na busca da verdade e da salvação, vai ao Templo de Jerusalém. Mas é numa pessoa, em Jesus Cristo, que ele encontra a resposta para a sua busca e o sentido para a sua existência. A mediação de Filipe ajuda este homem a transpor as barreiras étnicas, religiosas, culturais e sociais que apenas lhe permitem ser um temente a Deus para passar a ser, pelo batismo, membro de pleno direito de um povo para quem a fé é fator de inclusão e critério de pertença. Companheiro de viagem e guia na descoberta do sentido dos textos, Filipe faz-nos pensar na importância de quantos, no fenómeno da peregrinação, assumem a tarefa de ajudar os outros a fazer caminho, a descobrir o sentido da vida e a perceber que quem quer que sejamos, somos amados e desejados por Deus, cidadãos de pleno direito, mas não deixamos de ser, onde quer que nos encontremos, estrangeiros e peregrinos, e necessariamente hóspedes. Os dois acontecimentos que acabamos de referir, Emaús e esse outro do eunuco etíope, dão-se no caminho o lugar clássico e o enquadramento da mobilidade e da peregrinação. Porém, se atendermos a que a palavra caminho designa no livro dos Atos, a palavra odós, caminho, via, designa no livro dos Atos a comunidade cristã e, em última instância, a Igreja, não será difícil concluir que este é o espaço, diria mesmo o santuário, em que o crente faz a experiência de homo viator,
na expressão latina, pessoa em trânsito, em peregrinação. Concluo o ponto 2, passo ao ponto 3, da estrada de Damasco aos caminhos do mundo, a peregrinação de Paulo. É de facto na estrada de Damasco que o autor do livro dos Atos dos Apóstolos situa o episódio da conversão ou iluminação de Paulo, Atos 9. O texto começa por dizer que Paulo estava a caminho. Apesar de as intenções serem outras, algemar homens e mulheres que fossem desta via, não deixa de ser significativa esta anotação, quase a sugerir que o encontro com Deus, a conversão, o chamamento, a iluminação interior, só acontecem quando, do ponto de vista da fé, não se está acomodado, mas a caminho. Os contrastes sublinhados pelo relato ajudam a perceber o caráter paradoxal das movimentações e intenções de Paulo. Perseguidor dos cristãos, passa a perseguido pelo nome de Cristo. Incomodado no seu zelo judaico com a boa nova de Jesus, torna-se ele mesmo o anunciador, e com que zelo, desta boa notícia. Por força da missão a que é chamado, Paulo percorre milhares de quilómetros por terra e água, sujeito aos mais diversos perigos, como ele próprio narra nas suas cartas. Nas viagens missionárias, manifesta ter consciência das exigências e dificuldades que se lhe colocam, mas ao mesmo tempo sabe que pode contar com Deus no exercício da missão que o próprio Deus lhe confiar, porque é em seu nome que ele parte e vai. É uma peregrinação com uma causa. Paulo é um dos grandes ícones da mobilidade e da peregrinação, quando sobe a Jerusalém, quando se desloca de uma cidade para outra, quando vive em sítios diversos, como estrangeiro, como hóspede, como peregrino, e entende a sua existência como uma migração constante até à pátria definitiva, onde, depois de ter combatido o bom combate, o aguarda a merecida coroa que o Senhor lhe entregará, como ele mesmo diz na segunda carta a Timóteo. Paulo também não pode ser esquecido quando pensamos no destino da peregrinação. A sinagoga, o templo, o santuário. Para além de falar nas sinagogas, ele vai, de facto, como vimos, ao templo de Jerusalém. É lá que ele é preso. Mas é sobretudo na casa onde os crentes se reúnem que nas suas viagens missionárias Paulo se encontra com os crentes. A par do apelo ao respeito pelo corpo, talvez esta experiência também tenha contribuído para as suas afirmações. O templo de Deus é santo, e esse templo sois vós. Primeira carta aos Coríntios. Ou então, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, porque nós somos o templo de Deus vivo, como o mesmo Deus disse, habitarei e andarei no meio deles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Ou até para a percepção de que os cristãos são pedras vivas do templo do Senhor, como aparece claramente afirmado, já não em Paulo, mas na primeira carta de Pedro. Também vós, como pedras vivas, entrais na construção de um edifício espiritual, em função de um sacerdócio santo, cujo fim é oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. No processo do encontro com Deus, o Templo de Jerusalém cede o seu lugar a Jesus Cristo. E em Cristo ressuscitado, cada um dos crentes torna-se lugar de encontro com Deus, morada de Deus entre os homens. Se a peregrinação tinha até então como destino o templo, o santuário, o objetivo final da peregrinação bíblica é o encontro com Deus, com os outros, em última instância, o encontro consigo mesmo. Passo ao quarto e último ponto, dos caminhos do mundo à Jerusalém Celeste, a peregrinação dos crentes. Dado que não temos aqui morada permanente, mas procuramos a futura, assim se exprime a carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 14, a peregrinação humana que anseia por novos céus e nova terra orienta-se para a Jerusalém Celeste, nossa pátria prometida, onde Deus habitará conosco e não haverá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor. Apocalipse 21, 4. Sendo a Sagrada Escritura um testemunho eloquente da história de um povo, no Antigo Testamento, e de todos os povos chamados à salvação, no Novo, na sua relação com Deus e com os outros, a Sagrada Escritura não poderia terminar melhor. Aliás, há uma relação até muito forte entre o modo como começa e o modo como termina. A referência à Jerusalém Celeste, sonho, anseio, visão do autor do livro do Apocalipse,
É assumida pelos crentes como o lugar definitivo para o qual todos peregrinam. Como tal, preenche lacunas, responde a questões sem resposta, reforça a esperança, mobiliza forças e faz-nos entender a vida como uma peregrinação permanente. Não sendo este o nosso lugar, mais se nos afigura este mundo como terra de passagem. Estamos em trânsito, homo viator, pois é essa a nossa condição. Por isso mesmo, onde quer que nos encontremos, somos estrangeiros em demanda da pátria última e definitiva. Quando a nossa condição é assim percebida, a migração, a peregrinação, a mobilidade não nos afeta tanto e saberemos acolher o estrangeiro como irmão de uma caminhada comum em busca de uma mesma pátria. Ver as coisas nesta perspectiva é valorizar a nossa condição e a daqueles que partilham connosco os caminhos do mundo. É relativizar as dificuldades que a peregrinação, a mobilidade nos oferece. É perceber que, não tendo aqui morada permanente, a nossa pátria projeta-nos para além de nós mesmos. É lá o santuário que demandamos na peregrinação da vida pelos caminhos do mundo. Com uma particularidade, diz-nos o livro do Apocalipse, quando fala da Jerusalém Celeste. Templo não vi nenhum na cidade, pois o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. E a cidade tampouco necessita de sol nem de lua para a iluminar, pois a glória de Deus a ilumina e a sua lâmpada é o Cordeiro. Do que se disse, e assim terminei o ponto 4, do que se disse, podemos concluir que o peregrinar é para a Bíblia não só uma experiência religiosa, uma epifania particular de Deus para o seu povo, um ato de culto, mas também uma característica radical da vida que tem um objetivo a alcançar no seu desenrolar cotidiano. Um fim que para a revelação é transcendente e compreende a comunhão plena com Deus, pregostada no encontro com Yahvé no Templo de Sião. A peregrinação em perspectiva bíblica ter-nos-á ajudado, assim eu espero, a perceber um pouco melhor o fenómeno da peregrinação a um santuário e a olhá-lo como realidade tão antiga quanto nova, que radica na essência do ser humano e condiciona, para o bem e para o mal, a existência individual e coletiva. Merece, por isso, a melhor das nossas atenções. Independentemente das motivações e finalidades de cada peregrinação, há algumas coordenadas fundamentais comuns a todos os modos de peregrinar que, em jeito de conclusão, aqui vou elencar. A deslocação geográfica, psicológica ou espiritual está inscrita na nossa natureza ou essência, faz parte da nossa condição. É um dos traços específicos da humanidade. Como refere o Conselho Pontifício para a Pastoral dos Migrantes e Itinerantes, trata-se não apenas de um movimento do corpo, mas também de um itinerário da alma. Nesse interessante documento, a peregrinação no grande jubileu do ano 2000, número 40. É sempre uma pessoa, um grupo, um povo que se deslocam numa circunstância histórica, geográfica, psicológica ou religiosa concretas, pelo que a mobilidade em geral e a peregrinação em particular é um fenómeno humano a requerer a atenção de toda a humanidade. Exige uma atenção muito particular da parte de quem se desloca e muito especial da parte de quem acompanha, por dever humano e cristão, estes fenómenos. Para quem é crente, a peregrinação é sempre uma oportunidade para refazer a experiência da fé e para refazer a existência. Podemos dizer que se a fé é uma caminhada, toda a caminhada, por mais neutra que pretenda ser, leva na mochila a necessidade da fé e proporciona uma oportunidade única para dela se fazer a experiência. E a última conclusão, sendo o ser humano por natureza homo viator, pessoa em trânsito, é na condição de peregrinos que percebemos melhor a nossa natureza e condição. Talvez seja por isso que na condição de sedentários não a percebemos bem. Será por isso mesmo, na atitude de quem está em trânsito para a Jerusalém Celeste, que nos preparamos para acompanhar os fenómenos de peregrinação que, hoje como ontem, desafiam a Igreja, em geral, e mais concretamente a sua pastoral dos santuários.
Muito obrigado. Obrigado, professor João Alberto. Penso que é momento de passarmos a palavra à Assembleia, à plateia, se bem que neste momento creio que temos que alargar a nossa Assembleia. Há pouco, durante a conferência, e peço desculpa publicamente, houve aqui um ruído, porque eu estava a ver na página do Facebook do auditório quantas pessoas nos estavam a ver e já chegámos às 2000 visualizações. Portanto, se alguém que nos está a ver através das redes, se porventura quiser colocar questões, também pode, a gente aqui é capaz de ler. E é um momento doloroso em que o mais corajoso vai colocar a primeira pergunta. O micro está, é só levantar a mão que aproxima-se. Já, o Martinho? Enquanto ganhamos alguma coragem e formulamos a questão, eu tenho aqui uma pergunta que vou usurpar o lugar e vou aproveitar que estou num lugar de privilégio e vou fazer a primeira pergunta. Há pouco o Sr. António Couto comentava-nos que caminhamos de costas para o futuro, voltados para o Oriente. A minha questão é esta. Os santuários poderão ser esse lugar que marca, que orienta, que organiza o nosso tempo e o nosso espaço? Por isso é um lugar a partir do qual nós geramos a nossa identidade, ou seja, deixamos que se gere a nossa identidade crente, ou é apenas um ponto de chegada? O santuário, como lugar de peregrinação, é sobretudo um ponto de chegada ou um ponto de partida? Não sei se fui capaz de me explicar bem. Vamos ver se eu me explico melhor ou pior. Ora bem, estamos perante, efetivamente, é assim que o povo bíblico caminha, mas há uma diferença notória, é que nós somos construtores de pedras, não é? Ou de cimento. O povo bíblico é construtor de templo. O grande templo do povo bíblico é construído de tempo. É o sábado. Para nós seria o domingo. E tanto devia interessar que houvesse pedras como sem pedras. Portanto, aí há uma nota logo de fundo que, pronto, não nos orientamos facilmente por pedras, mas por outras realidades que estão muito para além das pedras, que são as maneiras de viver. Portanto, um judeu sem o sábado, sem o templo, é possível viver. Neste momento não tem templo. E há judeus. Mas sem o sábado é difícil um judeu conseguir viver. A questão para nós é, nós talvez consigamos viver sem as igrejas, e o meu problema sobretudo que se calhar também conseguimos viver sem o domingo. Sem o domingo enquanto tempo sagrado. Esta questão preocupa-me mais. E é evidente que caminhar para o futuro de costas significa não perder a atenção do passado, pelo qual nós nos orientamos. Quando digo passado, não estou apenas a dizer que Deus só interveio no passado e não está a intervir aqui, não vai intervir amanhã, intervém sempre. Mas convém que a história já conhecida de Deus comigo, conosco, e aí está a história do tempo, é o tempo que é o templo, por aí eu me guio, por aí nós nos guiamos, por aí nós nos guiamos. E portanto, por isso é que caminhamos de costas, é que o povo bíblico caminha de costas. A própria etimologia do Aharit, aquilo que está atrás, e o Kedem, o que está, é o Oriente e é o passado. Pronto, nós orientamos-nos, mas se eu
de facto, nós vivemos demasiado como Adão, que foi para o Oriente, como Caim, que vai para o Oriente, como o povo, a todo ele acantonado ao Oriente em Babel, fica obcecado, encandeado e, portanto, desorientado. Já não é mais possível conseguir uma orientação. Portanto, parece-me que os nossos santuários são lugares de chegada, para ir mais diretamente à pergunta direta do nosso interlocutor que estabelece estas pontes e amigo. São pontos de chegada, sem dúvida, mas eu penso que talvez devessem ser mais ainda pontos de partida. Pontos de partida, isto é, quem vai a um santuário, digamos um santuário, aquela palavrinha makom hebraica, makom vem do verbo come. O makom é um lugar alto, um lugar levantado, mais alto do que eu. Portanto, eu posso caminhar para lá, mas só posso caminhar, portanto, para as alturas. Caminhando para lá, a minha vida sobe. Tenho de subir. Não é subir fisicamente só, que muitas vezes é subir com um garrafão só. É subir, a minha vida tem de subir espiritualmente. E depois, a vinda não é de ser. Não é de ser. A vinda é articular toda essa riqueza da altura, daquilo que é mais alto do que eu. E penso que a sociedade de hoje perde muitas vezes estes valores mais altos do que eu, como a verdade, como a liberdade, como a responsabilidade, como a fraternidade. Isto é mais alto do que eu. Não tem a minha altura, é mais alto do que eu. E, portanto, ou eu me oriento por aqui, ou vivo mais ou menos desorientado. Portanto, penso que os santuários são esses lugares e esses modos de nós vivermos orientados. Penso essencialmente que é isso. Muito obrigado. Ninguém... Sr. Professor João Duque, quer colocar uma questão. E enquanto o micro se desloca até junto do Sr. Professor João Duque, há alguém que na rede faz esta pergunta. Aproveitando a intervenção do Sr. António, qual lhe parece que é o modelo mais perfeito de comunidade, santuário ou paróquia? Dito de uma outra forma, qual será a relação que deve existir entre a comunidade paroquial e os distintos santuários? Mas ficamos com a pergunta em suspenso e passamos a palavra ao Sr. Professor João Duque. Sim, exato. Primeiro para o Padre João Alberto, relativamente à questão do caminho e o percurso e sermos pessoas de caminho, o que implica inevitavelmente sair de casa, sair de si também. Será que haveria que acrescentar à questão do caminho o percurso a pé do caminho, que aliás é aquilo que marca muitas das peregrinações, diferenciado do percurso não a pé, na medida em que no percurso não a pé, eventualmente não chegamos a sair de casa, ou seja, o carro é uma espécie de extensão da casa ou extensão de nós próprios, daí que, enfim, a mística da caminhada a pé talvez se aplique mais estritamente, agora para ser concreto, não é? Se aplique mais estritamente a esta mística da saída e do caminho. Uma questão para o Sr. António Couto, a quem agradecemos desde já aqui a presença. Ainda a semana passada, ou há 2 semanas, a Secretária de Estado do Turismo aqui referiu que um dos, se não o tópico principal, mais valorizado pelos turistas relativamente a Portugal, é precisamente a hospitalidade, a capacidade de hospitalidade dos portugueses. Há uma tradição histórica que nos liga de forma muito estreita ao povo judeu e, portanto, à tradição judaica da hospitalidade. Será que, de facto, podemos encontrar, no contexto português, ainda essa mística da hospitalidade herdada, talvez, do povo hebreu? Sim, eu agradeço ao Dr. João Duque
a pergunta que é, enfim, também ou pode ser um acrescento à reflexão. Sim, de facto, quando saímos de carro e saímos de casa e chegamos a um santuário, corremos o risco de não encontrar ninguém pelo caminho, que é o mais certo. Quantas vezes passamos até por imensa gente que conhecemos, mas que não vemos, porque a nossa atenção vai focada na estrada e no percurso que temos a fazer. O carro, então, como uma extensão de nós mesmos ou uma extensão da nossa casa, algo que não nos obriga a sair, porque muitas vezes impossibilita o encontro com outras pessoas ou impossibilita até que reparemos na paisagem. É uma experiência interessante, de vez em quando parar na estrada que se faz centenas ou milhares de vezes, parar numa fila de trânsito porque houve um acidente ou porque um autocarro parou ali, e nós paramos e parados olhamos para o lado e dizemos, bem, quantas vezes eu já aqui passei e nunca me apercebi desta casa aqui, ou deste jardim, ou desta árvore, ou do que quer que seja. De facto, o percurso a pé permite que a pessoa saia de si, permite que saia, eventualmente ou naturalmente, do seu conforto, e permite estas duas coisas, entre outras, que permitem, enfim, fazendo uma reflexão muito breve sobre o assunto, permite estas duas coisas, que é o encontrar os outros, tornar-se interlocutor de quem caminha, caminhar com eles, eventualmente, e aqui valeria a pena lembrar novamente Emaús. Permite reparar na beleza, no encanto da paisagem, permite até reparar em algum acontecimento pessoal, que pode ser um tropeção, que nos faz pensar na fragilidade da vida, que nos faz olhar o caminho como aquele espaço onde também nos construímos, onde se vai construindo a nossa identidade. Por isso, sim, todo este caminho, todo este percurso de que vai falando o Novo Testamento, que abordei, enfim, que um pouco à pressa estudei e refleti, é essencialmente este percurso a pé, que é o percurso que transforma, que conduz a alguma coisa, que conduz a alguém, que coloca a pessoa em relação, e que por isso mesmo ajuda à construção da identidade da pessoa ou ao refazer da identidade da pessoa, porque também seria interessante fazermos uma reflexão sobre o alcance corretivo da peregrinação e do caminho. Este permite alguma coisa. Hoje, com todos os meios que temos à disposição e até esta capacidade de forma virtual, chegar a algum lado onde não estamos e aonde nunca iremos, e por um caminho onde não encontramos ninguém e onde não reparamos no colorido do mundo, na beleza da paisagem, no encanto das pessoas, porque tudo se esconde atrás de um tablet ou de um computador, isto de facto não é verdadeiramente peregrinação. E penso que não se salda em nada, ou pelo menos em muito de positivo para esta humanidade que no trânsito da vida se vai entupindo mais ou menos nesta comunicação cibernética. Por isso, peregrinação a pé, o santuário, de facto, como ponto de chegada, mas o caminho até lá como ponto de encontro dos outros, o caminho de lá para cá como ponto de reencontro consigo mesmo, depois de se ter encontrado com Deus. E reparem que há aqui uma tríade que, no meu entender, é muito interessante. Não é? Ao ir para lá, nós, sobretudo, encontramos os outros. Lá, enfim, num espaço alto, onde quer que seja, e depois façam as devidas transposições para a caminhada espiritual, mas, enfim, tomemos como exemplo uma caminhada, uma peregrinação que tem esta dimensão, o que também tem esta dimensão física. Lá, o espaço sagrado como o lugar do encontro com Deus, e depois o caminho de regresso como o lugar do encontro consigo próprio.
para que depois na vida volte a reencontrar-se com os outros. E como dizia o Sr. D. António, que aquela medida mais alta que trazemos de lá possa ajudar a colmatar aquelas medidas mais baixas que encontramos por cá. E eu creio que nesta simbiose a peregrinação acaba por se aperfeiçoar e por nos aperfeiçoar. E a peregrinação, naturalmente, a pé. Muito obrigado, professor João. Sr. D. António. A questão que agradeço ao Sr. Professor João Duque sobre a hospitalidade e sobre eventuais trocas de experiências e de vivências entre o nosso povo português e o povo hebreu é possível. E não faltam indícios nas nossas aldeias em que isso se passou e se passa. Parece-me que quem algum dia, não sei se a questão surgiu da hospitalidade citadina, em áreas citadinas, tenho as minhas dúvidas. Na verdade, quem atravessa as aldeias pobres do nosso país, quem corre casa a casa, as casinhas dos pobres, percebe que aquilo é só hospitalidade, pura hospitalidade. Penso mesmo que é preciso ser pobre para saber praticar a hospitalidade. De certa maneira, penso que um pobre, quando eu o visito, me vê mais alto do que ele. Vê uma assimetria. De certo modo, penso ainda que é ainda a nossa relação com o Deus alto, acima de nós, que se vê sobretudo com um olhar mais fundo do coração, que se vê e que se sente. O pobre olha para mim com um olhar, o rico olha com outro olhar. O rico dificilmente será hospitaleiro. O rico pode ser interesseiro. Tenho reparado nisso. Com os pobres, é impressionante, de facto, como nas nossas aldeias o povo nos acolhe com tamanha delicadeza. E penso que não há nenhum estrangeiro que hoje entre ali pelo Douro dentro, como penso aqui pelo Gerês, e que não sinta que há ali uma alma diferente do que anda por aí pelo mundo. Penso que isso que é absolutamente visível, palpável. E, portanto, eu penso que é desta pobreza. Mas há aqui um problema que temos sempre que ver, é que este povo hebreu, que viveu hospedado por Deus, e era assim que devia viver, assim viveu no deserto, e assim também devia viver na terra, foi a possuindo. Isto é, às vezes nós corrompemos-nos e podemos corromper essa nossa identidade hospitaleira. O povo hebreu também a corrompeu. E em vez de habitar a terra como hóspede e peregrino, estrangeiro, que era essa a sua condição e definição e identidade, acabou por querer possuí-la, possuir, cada vez mais, até possuir o que é dos outros, o que é dos estrangeiros, de outros povos. E esta história acabou, como vocês sabem, com o exílio, em que aquele povo foi nu, com umas argolas que passavam pelos lábios ou pelo nariz, presos por essas argolas, completamente nus para o exílio. E se calhar foi no exílio que eles melhor aprenderam a hospitalidade, nessa nudez radical. Perceberam que não era possível viver de outra maneira senão recebendo-se de Deus e que tinham que voltar atrás e a experimentar viver numa terra sem a possuir. Já sabem que os judeus são quase o contrário disso, não é? Pela experiência que vocês veem
habitualmente. Mas penso que, no fundo, a alma judaica vive aqui, vive disto. E percebeu que não é a posse das coisas que nos vai dar nenhuma garantia. Só se perde o que se possui, só se não perde aquilo que não se possui. E, portanto, penso que o facto de nós aprendermos a viver sentados, tranquilos, como hospitaleiros e como hóspedes, acaba por nos ensinar a melhor maneira de viver. Sim, podemos ter herdado coisas deles e podemos, sobretudo, aprender a lição que não vale a pena possuir para perder. Vale mais viver como hóspede, estrangeiro e peregrino sobre esta terra, olhando sempre para o céu, para o alto, para daí podermos colher e acolher, nos sentirmos acolhidos. Ainda há pouco, ali no Porto, o engenheiro Fernando Santos dizia que a maior reviravolta da vida dele foi perceber que não era rezando muito que se chegava a Deus, que não era amando a Deus que se chegava a Deus, mas era perceber que afinal eu, Fernando, sou amado por Deus. Sou amado por Deus, sou hospedado por Deus, sou acolhido por Deus. Só quem faz esta experiência, e eu penso que os pobres a fazem, só esses podem depois, por sua vez, ser hospitaleiros de verdade. Portanto, penso que aí nós todos temos muito a aprender. Com os judeus, como é óbvio, sobretudo com os antigos e judeus, e com todos aqueles que, sendo pobres na sua radical pobreza, nos ensinam a viver com alegria. Com alegria. Mesmo doentes, sem nada, sem saúde também, porque o pobre às vezes não tem saúde, não tem dinheiro, não tem terra, não tem nada. Não tem nada. Não tem nada, mas tem tudo. Tem tudo e oferece tanta coisa. Isto é maravilhoso. Obrigado. O tempo, de facto, vai andando, mas ainda temos a antena aberta para mais uma... Ainda temos a antena aberta para mais alguma questão, se... O Sr. José Paulo. Não sei se me baralhou apenas a mim, mas pelo menos a mim um bocadinho, e gostaria de questionar o Sr. António Couto, agradecendo desde já a participação não apenas dele, mas também do Dr. João Alberto, e que é o seguinte: nós habituámos-nos no cristianismo e na história do cristianismo a falar do Oriente como salvação. Falámos sempre que é daí que o sol nasce, é daí que vêm os reis magos, é no Oriente que nasce Jesus, é para o Oriente que se orientam as nossas igrejas durante toda a medievalidade e praticamente até aos dias de hoje. E há bocadinho pareceu-me uma inflexão deste quadrante geográfico, dizendo que Abraão se salva fugindo para o Ocidente e que nos estatelamos na Babel do Oriente. E pronto, confesso a mim alguma perplexidade, mas leigo nestas coisas, obviamente, e na humildade pergunto, haverá aí algum sentido que eu nunca sei, ou haverá alguma desinformação da minha parte que gostaria de ver esclarecida? Porque de facto, quando nós falamos até em arquitetura, temos sempre esta referência, não é? E o facto do sacerdote celebrar de costas para o povo tinha a ver com isso, não é? O sacerdote voltava-se para o Oriente, os fiéis voltavam-se para o Oriente, a inevitabilidade era que celebrávamos, nós os clérigos, os que ainda são desse tempo. Eu sou novo, claro que não tenho nada a ver com isso, mas os que são desse tempo, não é? Com o cartão de cidadão já amarelecido, celebravam de costas para o povo. E tudo isto dizia-se, tinha a ver com esta referência do Oriente. E, portanto, é apenas um pedido de esclarecimento, porque fiquei com a minha bússola baralhada. Peço desculpa. Vamos tentar ver se retiramos o nevoeiro. Senão qualquer dia não temos construtores de igrejas, pelo menos voltadas para o Oriente. Ora bem,
De facto, a narrativa bíblica está assim construída. Em Gênesis 3, 24, o Adão, isto é, o homem cheio de si, e que em vez de acolher o fruto, resolveu furtá-lo, roubá-lo e viver assim. O homem pecaminoso, portanto, que abandonou Deus e viveu por conta própria, começou a viver por conta própria, diz o texto, que foi, não diz que foi para o Oriente, mas diz que Deus colocou os querubins ao Oriente para impedir que voltasse para trás, portanto, quer dizer que partiu para o Oriente. Pouco depois, Caim mata Abel. Esse fratricídio primeiro da história, e pelos vistos não foi o único, infelizmente. E para o Oriente foi despachado. Depois encontramos em Gênesis 11, 2, o povo todo acantonado ao Oriente, descontrolado, a dizerem todos a mesma coisa, isto é, a ordenarem todos a mesma coisa, a dar ordens, todos, portanto não havia nenhuma ordem, é uma completa desordem, e entretinham-se, curiosamente, como sabem, na fabricação do tijolo, estavam a fabricar tijolo. Não sei se isto vos diz alguma coisa, mas é em si significativo. Portanto, produziam tijolo para quê? Para construir uma torre, para chegarem a Deus. Isto é, para eles próprios conquistarem a divindade e para não a receberem, por graça. Portanto, o pecado é assim apresentado, podia ser apresentado de outra maneira, mas é apresentado como uma excessiva caminhada, errática caminhada para o Oriente. Não é que caminhada para o Oriente, portanto, o Oriente não está em causa, aliás, convém perceber que a gente se orienta pelo Oriente. E, portanto, é a partir do Oriente que nós nos orientamos. Podemos desorientar-nos se caminharmos tanto para o Oriente, tanto, que fiquemos sem Oriente. Ou, se quiserem, anulamos tanto o passado que ficamos sem passado. Sim, se nós operarmos aqui um corte, se eu for até ao fim do passado, esgoto o passado. Fico sem Oriente e sem passado. Para o povo bíblico, o passado foi sempre o grande ponto de orientação. E o passado pode aumentar, não deve diminuir. Isto é, quanto mais eu prossigo na direção do Oriente, mais tenho hipótese de ficar cego pelo sol. Essa é a hipótese. Portanto, não é não viver voltado para o Oriente. Vive-se voltado para o Oriente, mas caminha-se para trás, para o futuro. Mas com o Oriente diante de mim, senão fico desorientado. Como é óbvio. Portanto, não me devo aproximar tanto do Oriente. Digo de outra maneira. Não me devo querer aproximar tanto de Deus que eu chego a ocupar o lugar de Deus e não preciso mais de Deus para me orientar. Este é o perigo que nós corremos, como sabeis. E divinizamos muitas vezes coisas, isto é, idolatramos, caímos na idolatria e guiamos-nos por ela. E quando eu adoro um pedaço de pau, eu torno-me num pedaço de pau. Não sei se vocês já experimentaram essas coisas, eu não aconselho. Mas, se adorarem uma rima de euros, vocês tornam-se uma rima de euros, e mais nada. Isto é um monte de lixo. Portanto, nós não podemos aproximar-nos tanto, subir tanto lá para o Oriente, que nós próprios sejamos ou pensamos que somos o ponto de orientação. Estamos completamente desorientados. Esse é que é o problema. Portanto, não é não viver voltado para o Oriente. É ter sempre em conta a distância que é necessária entre mim e o grande Oriente que é Deus. O Oriente, aquele por onde eu me oriento, a bússola, aquele que me coloca as tacas no meu caminho. Se eu olho, nós dizemos que o passado está atrás e que o futuro está à frente, não é? E deitamos fora o passado porque não interessa nada, são trapos velhos, já passou a história, não queremos o passado para nada. Dizemos nós que somos ocidentais e corremos todos para o Oriente, ou para a frente, corremos todos para a frente. Podemos chegar ao muro, percebem? Isto é, se caminharmos sempre para o Oriente, na tentativa de nós próprios sermos o próprio Oriente, corremos o risco de nos barrarmos contra um muro, deixem-me dizer, um muro branco. Um muro branco. Percebem? Um muro branco do cemitério. Para ser claro. E aí já não há mais orientação possível. Portanto,
portanto, é bom que nós percebamos que convém dar a Deus o que é de Deus. Isto é o que o texto quer dizer. E é belíssimo. O texto é belíssimo. Porque este homem que caminha para o Oriente, desde Adão, não ligou nada a Deus. Escondeu-se de Deus, não quis ouvir Deus. Caim, idem aspas, primeiro fratricida da história. O povo que vai para Babel, nada, quer é tomar Deus de assalto. Portanto, fica completamente desorientado. Mas é do meio deste lixo tóxico, onde chegou, e às vezes nós chegamos, eu não sei, mas penso que esta época, este ponto epocal em que nós estamos, pode ser um bocadinho de lixo tóxico, em que é preciso outra vez surgir eleitos de Deus, como Abraão. Isto é, que não estejam obcecados por euros, por isto, por aquilo, por qualquer atrapalhada, mas que sejam pessoas livres, que recebem a bênção de Deus, mas não se abotoam com ela. A bênção que recebem é para entregarem aos outros. Daí que a missão de Abraão, que vai fazer o caminho contrário, é entregar a todos a bênção de Deus. Vós sereis abençoados se abençoardes a Abraão. Portanto, Abraão é abençoado sem condição. Mas todos os outros que ele encontrar pelo caminho serão abençoados à condição. Na condição de o receberem bem. Isto é, de não serem ciumentos, de não serem raivosos, de não serem invejosos, de não serem ambiciosos, mas se alegrarem com Abraão, um homem livre. Livre não porque se libertou. Não há autolibertação nas páginas da Bíblia, há heterolibertação. É Deus que nos liberta. O Êxodo não foi um povo que se ergueu em armas e se libertou. Foi libertado por Deus. É o que está no texto. Em todos os textos que falam dessa realidade. É Deus que nos liberta, mas nós não podemos viver sem Deus. Quando há pouco falei desse Oriente, nós não podemos perdê-lo, podemos vê-lo cada vez melhor, não tanto aproximando-nos porque ficamos cegos, encandeados, mas distanciando-nos para irmos vendo não apenas Deus, mas como é que Ele vai construindo, amando, realizando os seus projetos, não planos, porque Deus não planifica, Deus não tem planos, tem surpresas. Como é que Ele vai colocando coisas à minha frente? E conforme eu vou subindo no tempo, eis que vejo coisas cada vez mais belas, dia após dia. Assim é possível viver. E, portanto, penso que é esse o Oriente. Portanto, não é anular o Oriente. Pelo contrário. Se nós anulamos o Oriente, anulamos a nossa. E anulamos Deus. E, portanto, ficamos sem a fonte da nossa vida. É nesse sentido que eu estava a falar, mesmo dessa construção, desse arco interessante que os próprios 11 primeiros capítulos constroem de Gênesis, em que o homem caminha para o Oriente e se esbarra contra o Oriente, tentando ocupar o lugar de Deus, autodivinizar-se. Isso não é possível. Só é possível a divinização por graça, como nós sabemos. É assim. Recebê-la, não conquistá-la. E aí está Abraão que surge e faz o caminho exatamente ao contrário. Isto é, não perdeu o Oriente. Ele vai-se, a partir de Deus, vai caminhando para levar essa nova maneira de ver a toda a humanidade. Penso que a nós também. Nós somos todos filhos de Abraão. Não sei se consegui deixar um bocadinho mais claro o assunto. Sério assim? Senão arranjo de outra maneira. Ainda há pouco, a gente leu num dia da semana aquele Evangelho de Mateus de Marcos, em que Jesus curou um cego, não é? Curou um cego, pôs-lhe as mãos, impôs-lhe as mãos, e depois perguntou-lhe, como é? Vês bem? E ele disse, nem por isso. E Jesus insistiu, fez a segunda vez. É o único caso dos milagres de Jesus. Mas é para percebermos que às vezes as curas não acontecem de um dia para o outro. É preciso repetir, insistir, e aí temos de ser todos repetentes. Sempre repetentes. Com Deus aprendemos sempre. Ok, obrigado. Muito obrigado, Sr. António. Penso que será melhor ficarmos por aqui, porque se as questões ficam mais claras, a noite começa a ficar cada vez mais escura. E amanhã é dia de trabalho para todos nós, e noite também de trabalho, porque voltámos-nos a encontrar às 21h para escutar a comunicação do Monsenhor Agostinho Marqueto, com o título Entre o Profano e o Sagrado, uma abordagem pastoral,
creio que começámos de uma forma muito deliciosa e vamos continuar esta nossa semana de estudos teológicos a aprofundar aquilo que é a realidade dos santuários com peregrinação, beleza, arte e encontro. Obrigado a todos, bom regresso às vossas casas e até amanhã, se Deus quiser.